7h05, o Diego Amorim vai chegando aqui com a gente, pra gente bater aquele papo diário sobre política. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Mauro. Excelente semana para você, para Ana, para quem nos acompanha aqui na Nova Brasil. Ontem a gente teve aí a notícia da morte do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, jurista, né? Morreu ontem. E você tem uma história para contar pra gente, né, Diego, sobre ele? Tenho, Mauro. O Sepúlveda Pertence, ele estava numa cadeira do Supremo Tribunal Federal quando em 2007 começou um burburinho em Brasília de que ele anteciparia a sua aposentadoria. Naquela época, a regra vigente era a seguinte: o ministro do Supremo tinha que se aposentar até aos 70 anos e não aos 75 anos como é hoje. Só que estávamos às vésperas do julgamento do mensalão lá no Supremo Tribunal Federal. Sepúlveda Pertence, que sempre teve uma ligação muito forte com o PT, ele foi indicado ao STF pelo então presidente José Sarney, mas era amigo, próximo, pessoal, como dizem, amigo pessoal. Eu acho essa expressão tão sem sentido, né? Todo amigo é pessoal, né? Mas as pessoas adoram usar. Ele era amigo pessoal do Lula, amigo pessoal do Zé Disseu, e o julgamento do mensalão estava prestes a acontecer. E ele poderia se aposentar em novembro e ele antecipa essa aposentadoria em 2-3 meses antes. Ocorre que por enquanto era só um burburinho. Aí escuta essa história, Mauro. Eu trabalhava à época com o Ricardo Noblat. E aí liguei para o Noblat, na época era o primeiro blog político do Brasil, e disse: Noblat, tem um burburinho aqui em Brasília de que o Sepúlveda Pertence vai antecipar a aposentadoria dele e não vai julgar o mensalão. O Noblat muito friamente respondeu assim: tudo bem. Isso era umas 2-3 da tarde, eu estava saindo do STJ. Ele disse: olha, você só vai dormir hoje depois que você confirmar essa informação. Bom, hoje isso seria assédio, hoje isso seria assédio, essas coisas todas, não sei o quê, que absurdo. Eu desliguei o telefone, eu tinha 21 anos de idade, eu falei: tudo bem, Noblat, só vou dormir hoje depois que eu confirmar essa informação. E comecei, imagina se alguém ia falar, e não tinha rede social, não tinha nada disso. O que eu faço? Aí consegui o endereço onde morava o ministro Sepúlveda Pertence, aqui em Brasília. Fui para debaixo do prédio, era um condomínio, aqui em Brasília tem esses pilotis abertos. Fiquei ali, sentadinho, encostado em uma das pilastras do pilotis, e nada desse ministro chegar para eu tentar conversar com ele. E aí fui fazer amizade com o porteiro. Conversa vai, conversa vem. O ministro Sepúlveda Pertence mora aqui? Mora, sim, senhor. Falei: então o senhor precisa me ajudar a dormir hoje. Eu preciso dormir. E para dormir eu preciso falar com o ministro. Como é que o senhor vai fazer? Eu não tenho autorização nenhuma a fazer nada pelo senhor, não sei o quê. Enfim, para encurtar a história, consegui o telefone fixo. Olha, hoje em dia eu nem sei quem tem telefone fixo em casa, né? Consegui o telefone fixo da casa do ministro. Falei: agora eu vou ligar pro ministro, né? Liguei pro telefone fixo e atendeu a dona Sueli, esposa do ministro Sepúlveda Pertence. E aí eu me lembro que eu peguei o telefone e disse: dona Sueli, eu me chamo Diego, eu sou jornalista. O meu chefe disse que eu só vou dormir hoje se eu tiver essa informação. A senhora precisa me ajudar. Eu peguei a dona Sueli num bom momento, Mauro, e ela começou a desabafar e a me dar uma entrevista dizendo que, de fato, ele tinha levado isso para a família e que ele estava prestes a se aposentar, mas a pressão era muito grande porque tinha um julgamento do mensalão. E mais do que isso, o Carlos Alberto de Menezes Direito, falecido, também já estava com a sua candidatura na rua. Ele viria a suceder o Sepúlveda Pertence no Supremo Tribunal Federal, e naquela época havia uma idade máxima em que um ministro poderia ser indicado. Hoje é de 70 anos. A época era de 65 anos. E o Menezes Direito estava para fazer aniversário. Então, se o Sepúlveda Pertence não saísse para abrir espaço para o Menezes Direito, o Menezes Direito não ia poder ser ministro do Supremo. E já estava tudo costurado. Então ele teve que antecipar essa aposentadoria. Aí eu dei essa entrevista exclusiva, o Noblat ficou feliz, depois a revista Veja replicou, e a dona Sueli me deu esse grande furo, a quem eu agradeço eternamente por eu ter dormido naquela noite, graças à dona Sueli. Aí, em razão disso, eu criei uma relação com a família, né? Claro, eu fui a primeira pessoa a dizer que ele ia se aposentar antes. E aí o Sepúlveda Pertence, depois de aposentado, me deu a primeira entrevista também. A primeira pessoa que ele recebeu da imprensa depois que ele se aposentou foi eu. E eu tive uma conversa muito boa com ele, de mais de 2 horas,
no escritório Sérgio Bermudes, um escritório conhecidíssimo de advocacia no Brasil, na filial deles aqui em Brasília. E naquela entrevista, Mauro, para concluir, o Sepúlveda me fez declarações muito, muito contundentes. Uma delas, ele admitiu para mim que ele mesmo deu essa expressão, estava com depressão pós-aposentadoria. Naquela época não se falava tanto em saúde mental e nada disso. Nós estamos falando de 2007. Mas ele admitiu estar com depressão pós-aposentadoria. Ele me relatava que dava 2 horas, que é a sessão que é o horário que começa a sessão do Supremo, ele ficava ansioso, olhando para o relógio, achando que estava sempre atrasado, né, que não estava no Supremo às 2 horas da tarde. Foram 18 anos exatamente e 3 meses em que o Sepúlveda Pertence ficou à frente do ministro, então ele criou muito esse hábito. E para finalizar mesmo essa história toda, eu tenho muito carinho por toda essa história que eu tive com o Sepúlveda Pertence, mas ele me admitiu, e na época seria um grande furo, mas ali foi uma coisa muito reservada que ele me contou, mas ele me disse que o presidente Lula havia feito um pedido para que ele ficasse no Supremo, para que ele participasse do julgamento do mensalão, mas ele achou por bem não fazê-lo. E também me confessou que o presidente Lula convidou ele para ser candidato a presidente da República em 98, quando Fernando Henrique Cardoso seria reeleito em primeiro turno. O Sepúlveda Pertence também chegou a ser convidado a ser candidato a presidente, o que também não vingou. Então essas são algumas das histórias que eu queria partilhar com você e com o nosso ouvinte, Mauro, sobre Sepúlveda Pertence, que nos deixou ontem um grande jurista, a despeito de qualquer divergência ideológica que o nosso ouvinte venha a ter com ele. Foi um grande jurista do nosso país. Mauro. Ficam essas histórias como homenagens ao Sepúlveda Pertence. A gente aproveita também, já que são histórias de jornalistas, a gente também aproveita para deixar um abraço aqui para a família para as famílias de 2 colegas nossos que também partiram nesse final de semana, a Maria José Sarno e o Gil Rocha, 2 colegas nossos de profissão também, que nos deixaram nesse final de semana. Diego, para a gente concluir, queria uma palavrinha sua. Sexta-feira tivemos aí, afinal, a conclusão do julgamento de Jair Bolsonaro na Justiça Eleitoral com 5-2 pela inelegibilidade do ex-presidente. A dúvida que tínhamos era qual seria o placar, né, Mauro? Mas que a inelegibilidade se confirmaria, isso era praticamente certo, dado como certo aqui em Brasília. Agora, a chamada centro-direita, a direita, vai se rearranjar, e não vai ser um rearranjo fácil, porque agora vai ter muita gente disputando protagonismo. Não existe vácuo de poder, isso é um clichê na política, né, que precisa ser repetido sempre. Não existe vácuo de poder. O Bolsonaro deixa um espaço no campo do bolsonarismo. Nem todo mundo que votou em Bolsonaro é bolsonarista, nem todo mundo que apoiou Bolsonaro é bolsonarista, mas existe aí uma parcela da sociedade, do eleitorado, que é muito forte, que está nesse campo, que não vota em Lula, que não quer votar em Lula e nem em quem o Lula indicar daqui a 4, daqui a 8 anos. Então, quem vai ser essa voz que vai ocupar esse espaço nesse momento até a inelegibilidade de Jair Bolsonaro? Temos o Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Jair Bolsonaro, hoje governador de São Paulo, mas já conversei com muita gente no entorno do Tarcísio. Hoje, na política tudo muda, como diz Ulisses Guimarães, é como nuvem, você olha agora está de um jeito, você olha daqui a pouco está de outro jeito. Mas hoje, 3 de julho de 2023, é 0 a chance do Tarcísio se candidatar à presidência da República em 2026. O plano é que ele se candidate em 2030 ao Palácio do Planalto. Nós temos o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, do Partido Novo, que é um nome colocado aí para as eleições de 2026. Temos o próprio Ratinho Júnior, do PSD, lá do Paraná, que também é um nome que é citado, vez ou outra, nas rodas de conversa aqui em Brasília. E nós temos as mulheres aí da centro-direita, da direita. Fala-se lá no PL, partido de Valdemar da Costa Neto, partido do ex-presidente, em lançar a própria Michele Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro, em 2026. E outro nome muito forte falado é o de Tereza Cristina, hoje senadora pelo Mato Grosso do Sul, ela que foi ministra da Agricultura de Jair Bolsonaro, e ela está no PP, o Partido Progressistas, presidido pelo Ciro Nogueira, que junto com o Valdemar da Costa Neto fizeram aí esses 2 pilares de sustentação do governo Bolsonaro, com o chamado centrão bolsonarista. Uma coisa é certa, Mauro,
não se iludam, ouvintes, de que essas pessoas da direita, da centro-direita, que estão saindo em defesa de Jair Bolsonaro, vão estar com ele até o barco afundar. Nada disso. A política, as pessoas são mais egoístas do que a gente pensa. Não estou generalizando, mas é um jogo político em que cada um busca a sua própria sobrevivência e a sua própria permanência no poder. Então, mesmo aliados de Jair Bolsonaro podem vir a público, fazer um gesto, uma postagem, dizendo, que absurdo, Jair Bolsonaro se tornou inelegível, mas amanhã vão estar pedindo voto nos seus estados, e se eles verem que o Bolsonaro está atrapalhando essa pedição de votos, eles não vão fazer esforço algum para abandonar Bolsonaro e usar do bolsonarismo para se autopromoverem sem essa fidelidade extrema ao ex-presidente. Mauro. É o jogo da política que a gente vai mostrando todos os dias aqui com a ajuda do Diego Amorim. Diego, obrigado por hoje, deixar no ar aqui mais uma vez. Parabéns pelo aniversário que foi ontem. Felicidades para você. Muito obrigado, Mauro, para todos nós. Excelente semana. Boa semana, valeu, obrigadão.